Antes que me perguntem, eu ainda não corrigi as avaliações, viu? Então, tenham calma. Vocês estão conseguindo ver minha cara completa? Deixa eu Sim. só botar aqui. Ah, tá, é porque. Pronto. Então, antes que perguntem, eu não corrigi as avaliações. E a gente vai iniciar aí essa próxima unidade, que vai ser o conteúdo para as avaliações bimestrais. A gente vai começar a falar sobre os povos da América pré-colombiana. Vocês já ouviram falar sobre esses povos da América pré-colombiana? Alguém tem alguma ideia do que sejam esses povos da América pré-colombiana? Paulo Sérgio quer falar? Ó, quando eu falo de... pode Eu falar. tava pensando assim, só que eu acho que não é. O povos pré-colombiano seria os povos antes da colonização da Colômbia. Marromeno, marromeno. Quando se fala de povos pré-colombianos, está se referindo aos povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, pré significa antes e colombianos vem de Colombo. Então, antes da chegada de Colombo aqui na América, nós tínhamos três povos que se destacavam: os maias, os incas e os astecas. Tinham outros povos, como por exemplo os olmecas, só que a gente não vai falar sobre os olmecas porque não existem muitos requisitos, muitos relatos históricos sobre os olmecas. Então, quando se vai analisar sobre essa América pré-colombiana, como era a América, aí ó, entrou a Maia Ana Clara Almeida, né? Ana Clara Almeida era uma maia. Enfim, quando vai se falar desses povos da América pré-colombiana, a gente fala, se detém basicamente aos maias, incas e astecas, tendo em vista de que existem mais fontes históricas sobre esses três povos. Os maias, eles vão ser povos que viveram ali na região da América Central, basicamente, principalmente onde hoje é o atual território do México. O México hoje ele é um país da América do Norte, da América Central, que ainda tem vários requisitos dessa cultura maia, ainda tem vários monumentos que a gente encontra em algumas localidades do México. Lembrando que o México, por ter em seu território requisitos da cultura maia, está entre os 10 países mais visitados do mundo. E boa parte dos visitantes que vão até o México é justamente para encontrar e ver as obras, os monumentos criados pelos os maias. E nós temos, além dos maias, os astecas e os incas. No caso dos astecas e os incas, eles já viveram aqui na América do Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Machu Picchu, que fica no Peru. Machu Picchu foi uma cidade, uma área isolada que foi criada pelos Incas, e a cidade de Machu Picchu ela foi criada justamente para os Incas se abrigarem, se esconderem dos colonizadores espanhóis que estavam aqui na América. Lembrando que é interessante quando se fala de Machu Picchu, porque os espanhóis eles não conseguiram encontrar a cidade de Machu Picchu lá naquele contexto da colonização. Por quê? A localização de Machu Picchu estava numa localização de difícil acesso, e como os incas eles eram povos indígenas, com, então eles tinham essa astúcia de conseguirem criar, e eles tinham, como eles tinham conhecimento de todo o território, então eles sabiam espaços de fuga, rotas de fuga onde eles poderiam se esconder e se defender dos colonizadores espanhóis. E hoje Machu Picchu, lá no Peru, é uma das cidades históricas mais visitadas aqui da América Latina, porque guarda
toda uma história aí relacionada à questão dos incas. Já os astecas, eles foram povos também indígenas, que viveram aqui na América Latina e que vão ganhar bastante destaque aí dentro desse processo de conhecimento da América pré-colombiana. Então, não se esqueçam, povos pré-colombianos são aqueles povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da colonização espanhola. E aí a gente tinha uma América que era uma grande terra de grandes povos, né? Maias, astecas e incas, e aí a gente tinha essa América conhecida como Mesoamérica. Quando a gente fala da questão dos maias, né, os maias eles vão construir cidades-estados, e aí quando se fala de estados e cidades-estados, são cidades autônomas e cidades independentes, em que cada cidade ela vai ter a sua estrutura política, a sua estrutura econômica, a sua estrutura social. Os maias, eles vão ser os caras que vão ter um grande conhecimento no que diz respeito à matemática e à astronomia. E aí, quando a gente fala dessa questão da astronomia, os maias, eles tinham eles faziam determinados tipos de rituais que eles faziam para os deuses. Os maias, eles eram não só os maias, mas os incas e os astecas, mas eu considero os maias mais violentos, mais astutos, mais ferozes na questão de conquistar territórios, de expandir o seu império. Lembrando que a civilização maia, ela quando se inicia o processo de colonização, vai ser a civilização em que eles vão desaparecer por completo, e os historiadores eles não têm uma característica assim exata do fator que fez com que a civilização maia desaparecesse do nada, certo? Eu estou lembrando agora que tem um episódio do Chapolin Colorado em que o episódio eles falam justamente sobre essa questão da civilização maia, né? E lembrando que o Chapolin Colorado, né, televisa México, então tem tudo a ver, e tem um episódio do Chapolin Colorado em que eles fazem alusão a essas civilizações da América pré-colombiana. Eu vou pesquisar o episódio, eu vou colocar na plataforma para que vocês possam assistir depois, caso quem queira. Dá até para a gente entender, mais ou menos, como era o cotidiano dessas civilizações da América pré-colombiana aqui na América. E os maias, eles foram povos que desapareceram do nada. A população maia ela foi diminuindo aos poucos. Acredita-se que, por conta da colonização, foi um dos motores que ocasionou esse fim do Império Maia. Quando eu falo de Império Maia, porque, de fato, os maias construíram um enorme império com um território extremamente complexo, e esses povos da América pré-colombiana, eles viviam em pé de guerra uns com os outros. Então, você tinha a civilização maia, que tinha tribos espalhadas, e quando essas tribos se encontravam com outras, eles acabavam guerreando. E uma característica bem peculiar dos maias é que eles tinham mania de fazer oferendas aos deuses, sacrifícios humanos aos deuses. Geralmente, os sacrifícios humanos eram os prisioneiros de guerra, e no filme que eu indiquei para vocês há dias atrás, Apocalipto, do Mel Gibson, né? Que a gente começou a falar sobre o Mel Gibson, enfim, a gente começou a falar sobre o filme. O filme retrata duas tribos maias que se encontram e que guerreiam entre elas. E o filme retrata meses antes da chegada de Colombo aqui na América. E os maias, eles tinham seus deuses, eram os deuses da natureza. E eles tinham o hábito de fazer rituais humanos, sacrifícios humanos. E um dos rituais, né, eles faziam para o deus Sol. Eles pegavam os prisioneiros de guerra para o sacrifício,
E tinha um local perto da tribo deles que era uma roda, que era a roda das sacrificações. E os homens, eles pegavam os homens, os personagens do sexo masculino, colocavam, amarravam nessas rodas das sacrificações, de barriga para cima, e eles pegavam e cortavam o órgão genital do masculino e ofereciam o sangue e o órgão genital para o Deus Sol. Por que isso? Porque o sangue, né, representa aí a vida, e o órgão genital masculino representava a força masculina. Então, como se tratava de um deus sol, e lembrando que essas civilizações elas eram civilizações extremamente machistas, então sempre quem era sacrificado, as mulheres sofriam vários castigos quando elas serviam de prisioneiras de guerra, quando elas eram capturadas, e os homens, eles serviam de sacrifícios para os deuses. Então a gente tem esse ritual que os maias faziam, ofereciam o sangue do prisioneiro, e eles arrancavam o órgão genital e ofereciam para os deuses. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Professor, Não, esses deuses aí, eles eram tudo mulher pra essa porra desse ritual, por acaso? Não, não. Geralmente eles faziam ritual com o do sexo masculino, né? Quando eles guerreavam, e assim, a questão das guerras eram guerras de conquista. Era para conquistar território. Então, por exemplo, você, Emanuel, era de uma tribo maia e Carlos Eduardo era de outra tribo maia. Aí a sua tribo, né, o que acontecia muito, que muitas tribos eles organizavam um grupo que saiu em busca de outros territórios, de outras tribos para invadir e tomar posse das riquezas daquela tribo. E aí a sua tribo, Vitor Emanuel, acabava encontrando a tribo, tá aqui, Vitor Emanuel encontrava a tribo de Carlos Eduardo. Aí, a tribo de Vitor Emanuel destruía a tribo de Carlos Eduardo e capturava os habitantes da tribo de Carlos Eduardo. Quando chegava lá, né, essa galera que foi capturada se tornava escravos, né, da tribo que vencia, e aí Carlos Eduardo iria servir de sacrifício humano para o Deus Sol. Então Carlos Eduardo ia lá, ficar amarrado na roda das sacrificações, né, de barriga para cima, nu, pelado, sem roupa. Quando pensa que não, eles faziam lá todo o ritual, um monte de gente ao redor, aquela aglomeração, aquele vucu-vucu. Aí Vitor Emanuel ia lá e vapo, cortava a trouxa de Carlos Eduardo e depois pegava e oferecia para o Deus Sol. Oh, Deus Sol, tome aqui esse sacrifício para você. Oh, Deus Sol, toma aqui. Então eles tinham essa cultura de arrancar o órgão genital e dar o sangue do sacrificado em forma de oferenda para os deuses. Eles tinham também, meu povo, a mania de arrancar o coração também do, do cara que ia ser sacrificado. Então, o coração estava relacionado ao impulso motor da vida, então eles arrancavam, né, abriam essa parte aqui do tórax do sujeito e arrancavam o coração com a mão, né, eles pegavam, tem esses relatos de que eles arrancavam com a mão e ofereciam em forma de um ritual, aí bem macabro mesmo. Eles eram povos assim bem de todos os três povos da América pré-colombiana, os maias eles eram os mais assim temidos dentro desse mundo aí da América, né? Eu falei para vocês, citei a questão dos olmecas e tem outros povos chamados de zapotecas, mas tanto os olmecas como os zapotecas, eles não têm assim tanta contribuição, não existem tantos relatos sobre eles, só sobre os maias, os incas e os astecas. E uma das características que eu falei para vocês dos maias são as cidades-estados.
os maias eles vão construir aí o auge da sua civilização. Vai do ano 250 até o 900 da era cristã, certo? Os maias viviam em cidades-estados, como eu já falei para vocês, governados por chefes com poder hereditário. Lembrando que quando se fala de poder hereditário, se refere ao poder ser passado de pai para filho, né? O poder sempre ficar nas mãos da mesma família. E lembrando que esse poder hereditário está relacionado à figura masculina, né? Não era satisfatório que, por exemplo, Vitor Emanuel era o chefe daquela tribo maia. Aí Vitor Emanuel batia as botas. Então, se Vitor Emanuel tinha uma filha, Gabi, e tinha um filho, Johnny, quem assumiu o posto era Johnny, porque Johnny era o filho masculino. Mas, Erivelton, se Vitor Emanuel não tivesse tido filha mulher, então o cargo iria ser ocupado por um parente da família de Emanuel que fosse homem. Mas sempre era um poder hereditário, em que ficava nas mãos da mesma família. Então, eram cidades-estados controladas por um poder hereditário e eram cidades-estados que eram independentes e autônomas. Então, tinha o seu sistema político, tinha o seu sistema social e tinha o seu sistema econômico. E eles foram povos, né, os maias, não se esqueçam que eles eram ótimos matemáticos, né? Talita iria adorar eles, porque eles eram ótimos na matemática, e eles eram caras excepcionais na astronomia. Então, a questão da observação do universo, sobre tudo que tivesse relacionado à astronomia, eles tinham aí um certo conhecimento prévio. Então, é interessante que tem uma cidade no México que hoje você ainda encontra resquícios de um observatório astronômico maia que foi criado aí lá no tempo da América pré-colombiana. Se eu não me engano, é na cidade de Chichén Itzá, que fica no México, né? E é uma das cidades mais visitadas pelos os visitantes para se conhecer aí um pouco da cultura maia. No que diz respeito à matemática, os maias eles criaram um símbolo para representar o zero e usaram em cálculos matemáticos muito precisos. Então, assim, eles eram extremamente sábios do ponto de vista matemático. Então, eles iriam adorar conversar com Talita, né? Já que Talita é aí a fera da matemática, né? Os maias, eles utilizavam dois calendários de forma simultânea. E aí, minha gente, quando se fala de maia, né, a questão do calendário maia, eu não sei se vocês, a idade que vocês tinham, quando surgiu aquela ideia de que o mundo ia se acabar no dia 21 de 12 de 2012. Vocês lembram? Já ouvi Vocês falar. lembram? Já Né, ouvi que o falar. mundo ia se acabar dia 21 de 12 de 2012. Essa data Eles limite aí, confundiram o retorno do ciclo, que era um ano, basicamente. exatamente, né? E essa ideia de que o mundo ia se acabar nessa data está relacionado ao término de um ciclo do calendário maia. Os maias, eles acreditavam muito nessa questão de fim de ciclos e início de outros ciclos. E 21 de 12 de 2012 era o fim do ciclo do calendário maia, né? Eu não sei de onde esse povo tirou essa lógica para ainda acreditar em princípios e dogmas do povo maia, povo que nem existe mais, né? Ao meu ver, isso aí foi criado só para gerar dinheiro e para causar pavor e medo no povo, né? Estamos aqui em 2020, em plena pandemia do coronavírus, e o mundo não se acabou, né? Até filme fizeram Pelo aí menos em não ainda. 2012, pelo menos não ainda. Ainda, Até né? filme, até filme criaram falando sobre esse fim. Só que aí, minha gente, quando se fala sobre essa questão do fim do ciclo, né, significa dizer que o mundo ia se acabar, né? Eu acho que tudo questão de interpretação. Significava dizer que era o fim aí de uma geração, para o início de outro, com perspectivas de mundo diferente, com olhares de mundo diferente. Não que o mundo iria se acabar. Se bem que se a gente for olhar a longo prazo, né,
o mundo ele vem sendo degradado, se acabando aos poucos perante as nossas práticas, né? Eu atrelo muito, eu acho que o 21/12/2012, né, o início de ciclo, eu acho que todas essas catástrofes que a gente vem observando, essa própria pandemia, seria em 2012 foi o início de um novo ciclo, mas um novo ciclo voltado a muitas catástrofes que a gente for observar de 2012 para cá, o que teve de catástrofes, sejam ambientais, sociais, que aconteceram, que vem acontecendo, realmente se relaciona a um mundo se acabando de forma, né, a conta-gotas. Não que aí ia cair um asteroide e que todo mundo ia morrer do nada, que ia acontecer uma catástrofe, não sei o que, enfim. Como foi colocado aí por muitos na época. Mas aí quando se fala da questão do 21/12, né, os maias, eles utilizavam esse calendário, dois calendários simultâneos, e eles utilizavam esse calendário com base nas observações dos astros, né? Pela observação do céu, pela observação das próprias nuvens, da lua e do sol. Então, eles acreditavam. E o calendário deles era muito parecido com o nosso, né? Com 365 dias, né? Era bem parecido com o nosso, porque apresentava algumas características do nosso calendário, né? O calendário aí gregoriano, que é o calendário que a gente acredita hoje, né? Então, os maias, eles construíram suas cidades até aproximadamente no ano 900 da era cristã, né? E aí, a partir do ano 900 da era cristã, os maias eles vão começar a entrar em declínio. Quando se fala desse declínio da sociedade maia, não se sabe ao certo por que é que houve esse declínio. Eu atrelo a própria questão da exploração colonial espanhola, que aí a gente sabe que as armas e as técnicas que os espanhóis tinham eram muito mais eficazes e muito mais avançadas do que uma tribo indígena, como os maias. E algumas das hipóteses também relacionadas ao declínio da sociedade maia está relacionado a epidemias, né, a doenças, lembrando que os espanhóis, os europeus, trouxeram várias doenças para cá, para a América, guerras internas e invasões de outros povos, né? E aí essa questão dos outros povos entra exatamente a questão dos espanhóis, né? Que vai estar relacionada à questão do declínio da cultura, né? Então a gente tem que o declínio da cultura maia, né? Estudos mais recentes está relacionado com as causas ambientais, né? Eles utilizavam técnicas agrícolas bastante rudimentares que teriam levado ao esgotamento do solo, lembrando que a base da economia maia era a agricultura. Então, eles utilizavam o solo bastante para a prática agrícola, lembrando que o milho era o principal grão, produto cultivado pelos maias. O milho aí que Vitor Emanuel faz a canjica, o milho da pamonha de Carlos Eduardo, o milho do cuscuz de Gabi, enfim. E outro estudo vai apontar que um dos problemas também que ocasionou, além do esgotamento do solo, para o fim da civilização maia, vai ser longos períodos de estiagem causados, né, de estiagem quando está se referindo à questão da escassez de chuva, né? E aí grandes períodos de seca teriam contribuído para diminuir a autoridade dos governantes das cidades-estados, já que o controle dos reservatórios de fornecimento de água para a população era atribuído aos importantes desses líderes, né? Vocês têm alguma dúvida? Johnny tá calado hoje. Professor, me tirou uma dúvida. Tiro. Pronto, vamos assim. Tem uma família de um líder. Aí esse líder só tem ele de homem na família. O pai dele, que era o antigo líder, morreu. Aí ele virou líder. Só que ele não tem filho homem. Ele morre. E o que é que acontece? Se só tem O chefe o vai líder, ser um quem vai homem virar o da líder? família dele.
Não precisa, nesse caso, necessariamente ser filho. Um primo, um Ah, entendi. tio. Quando ele fala da questão hereditária, é que o poder vai sempre ficar concentrado nas mãos de uma mesma família. Nas mãos de uma família que é a mesma linha sanguínea, vamos E dizer tipo assim. assim, professor, me tira uma Hum, dúvida. Chego, pronto, tem uma família aqui. Ela é a líder. Só que, tipo assim, se reúne duas famílias, mais ou menos, né? Tipo assim, duas famílias lá que se uniram e simplesmente querem tirar essa família do poder. Tem como fazer isso? Tipo assim, É elas porque a pegar. questão da família, Paulo, está relacionada à questão sanguínea, Eu né? entendi, Por entendi. mais que seja, por exemplo, você é um líder e só tem você não tem filho e você morre. Geralmente o poder vai ficar nas mãos de um parente sanguíneo mais próximo. Um tio, Hum, por exemplo. E geralmente, nesses casos, vão ser o parente sanguíneo mais velho, né? Vai ah, ser sempre aquele que tem uma idade maior para assumir, já que ele vai ter experiência de vida maior do que os outros, eles tá? gostam de trocar de líder, né? É, exatamente. Eles tinham essa dessa. Até porque os maias, eles formaram um império. Não era simplesmente uma civilizaçãozinha ali, Mas pequena, essa restrita, Maia, não. assim, Todo o território mexicano, que hoje é o México, como também países da América Central, foram ocupados por maias. Então, os maias não foi simplesmente um grupinho ali restrito, pequeno, não. Eles formaram, de fato, um império. Por isso que a gente fala a gente fala de Império Maia, né? ô, professor, e Diferente. os outros, aqueles? Os Incas tinham essa mesma, tipo assim, esse mesmo tipo de líder? Sim. Era Só que familiar, a realmente? diferença dos Incas, dos astecas para os maias, é que eles não formaram um império tão poderoso e tão Tipo assim, era meio. aglomerativo de pessoas como os maias. Ah, Exatamente. entendi. Tá bom? Ô, professor, Mais já alguma? ocorreu batalha, tipo assim, batalha propriamente na família, tipo assim, sangue, tipo assim, eu quero ser o líder, só que já tem um líder. Eu sou o mais velho, eu sou o mais perto de ser o líder. E aí aí, tipo assim, a família mesmo matava o líder, ele matava pra virar o líder. Olha, eu não Ocorreu muito. lembro, Sérgio, de ter lido algo sobre isso aí, não. Mas é possível. Mas eu vou dar uma pesquisada, mas eu não lembro de nunca ter lido sobre isso aí, não. Tipo assim, ocorre De que eles muito tinham essa. Tipo, você nesse era o império chefe, dessa e família. aí a família matava você, a família próxima matava você para que alguém ocupasse. Mas é possível. Deve ser, É porque normalmente, possível. normalmente esse que é só uma família de líder que é mais próximo, eles têm uma escolha diferente e matam. Na Sim, maioria sim, das sim, vezes sim. acontece isso mesmo. Exatamente, né? Então eu acredito nisso, é possível que isso acontecia. Ó, e mais uma vez, assistam o filme Apocalipto, vocês vão entender. E eu gosto desse filme porque o filme do Mel Gibson, para mim, o Mel Gibson, para mim, é um dos melhores diretores que existe do cinema. E é bem forte. É bem, assim, próximo de como eram, de fato, ao cotidiano e a guerra entre tribos diferentes. Né? E o interessante é que o filme termina, a cena final é as embarcações, as caravelas de Cristóvão Colombo chegando na América. Então é muito show. Não tem ele legendado, ou não tem ele dublado, tem ele legendado, mas é muito bom, tá? Eu vou tentar achar aqui o site que eu assisti, ele, e eu vou botar lá no grupo, Ô, para que vocês professor, agora de tarde, vocês possam assistir. Mas eu tô pensando assistam, assim, Cristóvão Colombo não colonizou eles, mais ou menos? sim, Basicamente, os ele não colonizou. espanhóis, Espanha, a Então, Espanha. a O Espanha Colombo, porque foi o que assim, para chegou lá. vocês verem como é interessante, o Colombo, lá na Europa, ele foi taxado como louco, como insano. Não, ninguém acreditava nele de que existiam para o lado ocidental terras, porque a ideia
da Europa, nas grandes navegações, eram conquistar as Índias, e essas Índias seriam pelo o Oriente, e não pelo Ocidente. Até então, não se acreditava lá a Europa, as metrópoles, Espanha, França, Holanda, Portugal, não acreditavam em terras aqui para o lado do Ocidente. É tanto que Cristóvão Colombo, ele era espanhol, e ele foi chefiado por Portugal. Foi por Portugal, meu pai? Agora eu não lembro. Enfim, eu sei que ele foi taxado como louco, pirado, insano, quando ele começou a falar de que existiam terras para o lado do Ocidente. E que ele dizia que ia chegar nas Índias pelo Ocidente, e não pelo Oriente, como se estavam pensando que seriam. Né? Até Professor, que ele encontrou. Só que o caso do Colombo foi ainda mais emblemático, por quê? Porque assim que ele chegou aqui, ele não achou as riquezas que se esperava encontrar. Ouro, diamante, metais preciosos. Porque o objetivo das grandes navegações era encontrar terras ricas em metais preciosos. Os metais preciosos aqui da América só foram encontrados depois, muito tempo depois, e assim, em áreas bem de difícil acesso. Pode falar, Paulo. uma dúvida. Quando Cristóvão chegou, como é que foi, tipo assim, para a Espanha colonizar tudo? Ele teve muitas batalhas, Sim, teve muitas guerras, muitas sim, mortes. sim. A colonização, Paulo, se a gente for, por exemplo, pegar a colonização de onde hoje é os Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos, diferentemente da América Central e da América Latina, aqui no Brasil, por exemplo, e na América Latina como um todo, a colonização foi colonização de exploração. Lá nos Estados Unidos, foi uma colonização de povoamento. Por isso que hoje os Estados Unidos é muito mais desenvolvido do que a gente. Lá nos Estados Unidos, quando os puritanos eram ingleses evangélicos protestantes que estavam fugindo de perseguições religiosas. Lá nos Estados Unidos, eles mataram os índios assim, sem pena e sem dó. Aqui já no Brasil, por exemplo, eles tiveram pelo menos a audácia de escravizar os indígenas. Mas o massacre indígena no processo de colonização foi tremendo. Né? Eles mataram sem dó e sem piedade os indígenas. No início, né, houve aquele primeiro contato do europeu vendo aquele povo tudo pelado, as mulheres com os peitos de fora, os homens com os pingolim de fora, porque era comum eles andarem pelados, sem roupas aqui na América, né? Os indígenas. Diferentemente do povo europeu, que era um frio intenso e eles viviam coberto por mais roupas, e quantas roupas mais, melhor ainda. Então, assim, o europeu viu o índio como um povo selvagem, um povo sem cultura, um povo sem religião. Então, assim, foi um massacre, foi como a gente chama de genocídio das populações indígenas aqui na América no período da colonização. Então, foi uma morte em massa de indígenas aqui na América no período da colonização. Então, no início, eles se fizeram de amiguinhos, os colonizadores, mas depois desceram o cacete nos indígenas, matando. Eu li um livro sobre. O livro é chamado História do Brasil Colônia, de uma professora da USP, do curso de História da USP. E tem um capítulo do livro em que ela descreve que existiam estupros coletivos de indígenas aqui na América. A questão dos estupros coletivos, vários homens que estupravam indígenas de forma violenta, quando ela fala da questão da violência em relação às tribos. Estou já terminando, viu, Ana Lara? Das tribos indígenas, e as indígenas mulheres, elas eram vítimas de estupros coletivos por parte dos colonizadores. Né? Então, e N outras práticas que eles impuseram sobre os indígenas.
né? Mas a questão dos estupros coletivos é uma das violências mais praticadas por ele, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula por hoje. Agradeço a participação